Hoje é segunda-feira, dia 5 de junho, então vamos ter o quadro O que vem por aí, onde analisamos os principais indicadores que devem ser divulgados no decorrer da semana. E o assunto central dessa segunda-feira vai ser uma certa reviravolta que pode vir a acontecer no que diz respeito àquela política de incentivo ao consumo dos novos carros populares. Parece que o governo federal está abrindo mão de alguns postulados, não quer, segundo eles, perder tanta receita tributária, então o foco vai mudar um pouquinho. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva e vamos já para o trabalho. Então vamos para o nosso assunto central de hoje, que é a aparente repaginada ou volta atrás do governo, no sentido de subsidiar as montadoras de veículos para vender para a população carros populares. Parece que isso não é mais prioritário. O centro das atenções tributárias, ou benefícios tributários, eu não vejo assim, mas vamos admitir, vai ser prioritariamente ônibus e caminhões, transporte de carga e coletivos. E pelo jeito, os carros, os veículos populares, aqueles abaixo de 50 mil reais que nenhuma montadora, pelo menos brasileira, de carro nacional conseguiu chegar, vai ficar um pouco capenga. Ele diz que vai continuar ainda algum incentivo, mas pelo jeito não vai ser aquele desconto até acima de 10%, conforme alguns critérios que eu já me referi no Fora de Curva da semana passada. E aí, pessoal, qual é a consequência disso? A indústria automotiva, eu vejo que por seus próprios problemas internos de eficiência, está quase parando, vendendo muito pouco. E nesse momento em que um governo anuncia, junto com a Anfávia, uma política de incentivo mesmo que temporária para carros ditos populares ou carros mais baratos, qual seria a reação natural de quem pretenderia comprar um veículo novo nessas próximas semanas, nas semanas passadas? Evidentemente, dá tempo ao tempo, porque se o preço vai cair por impostos menores, por que pagar mais caro hoje se nós vamos pagar mais barato amanhã? E pelo jeito esse negócio está melando, assim como Descomplica, que era aquela renegociação de dívidas que já ficou para depois de agosto, mas vão nos manter nos veículos. Gente, é óbvio, as pessoas deixando de comprar fazem com que as concessionárias não vendam, e as concessionárias não vendam, o estacionamento das montadoras está lá mais entupido do que nunca. Então essa antecipação que houve de uma boa notícia que não foi concretizada vai dar muito pano para manga. O setor automotivo do Brasil vai tomar muito mais prejuízo agora em junho e julho. Um outro assunto rápido que eu quero entrar é que, algumas horas atrás, encerrou uma reunião da OPEP, se não me engano foi lá na Suíça, onde os países pertencentes a esse cartel redefiniram suas cotas de produção de petróleo. E a grande novidade é a Arábia Saudita abrindo mão da produção de 1 milhão de barris dia de petróleo. O que significa isso? Basicamente forçando a barra para reduzir a oferta mundial do ouro negro. E como é que fica aqui no Brasil? Bom, o impacto inicial dessa redução de oferta de petróleo, que deve durar até final de 2024, segundo essa reunião da OPEP, tende a gerar uma maior pressão de alta no preço do petróleo no mercado global. Evidentemente, existem reações a isso, como uma perspectiva de redução da atividade econômica global, na qual eu não acredito, especialmente no caso da China e dos Estados Unidos. Na União Europeia até pode acontecer isso, mas de maneira muito moderada. E aqui no Brasil a tendência é gerar sim um impacto, pelo menos no curtíssimo prazo, da alta do preço dos combustíveis, acrescentando-se a isso o aumento de preços que houve agora na virada do mês de maio para junho, por conta do restabelecimento do ICMS mais elevado. E qual é a conclusão que nós chegamos disso? Bom, a OPEP é um cartel que concentra os maiores produtores globais de petróleo e, dentro da ótica deles, eles querem tirar mais dinheiro por barril produzido. Pelo lado brasileiro, nós temos uma oferta de petróleo quase que autossuficiente por conta das explorações no pré-sal, mas o pré-sal, gente, ele tem tempo de vida definido. Segundo as estimativas da própria Petrobras, já na segunda metade dessa década, o pré-sal vai entrar em rendimentos decrescentes, vai começar a produzir menos petróleo. E isso tende a significar que o Brasil vai retomar a sua posição de dependente de petróleo do mercado internacional. E não é nada bom. Ainda mais quando nós temos lá na foz do rio Amazonas,
100 quilômetros, 150 quilômetros da foz dentro do mar, petróleo dando sopa que a Guiana já está tirando e fazendo com isso, alavancando com isso, um baita de um crescimento econômico. Gente, se o Brasil não começar logo a extrair a sua parte no petróleo daquela região dentro do Atlântico, o prejuízo interno vai ser enorme. Espero que o governo federal resolva de imediato essa encrenca que está tendo entre meio ambiente e os ministérios mais ligados ao setor produtivo para viabilizar a pesquisa e imediatamente os poços de petróleo para aumentar essa produção brasileira de forma a beneficiar a nossa sociedade. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Amanhã, terça-feira, vai ser divulgada a produção e as vendas nacionais de veículos referente ao mês de maio. É um indicador da Anfávia, eles são bem eficientes em fazer essa contabilização. O que eu estou imaginando? No mês anterior, ou seja, em abril com relação a março, já houve uma queda em termos de produção de quase 20%, 19,4%. E agora, analisando esse contexto que nós mencionamos há pouco, deveria sair já há algum tempo essa história de redução fiscal dos veículos ditos populares. E não saiu, e o grau de incerteza em relação a isso aumentou muito. Acredito eu que dentro desse contexto, dessa realidade, somando-se a isso o fato de que os consumidores que queriam comprar veículos ficaram esperando mais um tempinho para ver o preço baixar, a produção de veículos em maio deve ter caído de maneira absurda também. Não vou dizer que vai repetir aquela performance negativa de 19,4% registrada em abril, mas deve ser bem alta. E na próxima quarta-feira vai ser divulgado pelo IBGE o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a inflação oficial brasileira. Os analistas de plantão, nesse caso, estão prevendo uma pequena desaceleração dos preços ao consumidor para 0,54% com maio fechado. Eu até acho que eles têm razão. Vamos lembrar, em abril fechou 0,61% e nós estamos observando, pelo menos em outros indicadores inflacionários, uma pequena desaceleração, como eu falei, dos preços. Só tem o seguinte, isso aí é uma coisa temporária. Um dos aspectos que eu reparei, detalhando um pouco mais o indicador de preços ao consumidor, dos outros institutos, até do próprio IBGE, no caso do IPCA 15, é uma alta significativa do preço dos alimentos. Agora, esse dado fechado de abril vai ter a situação efetiva da totalidade da queda dos preços dos combustíveis por conta da redução do preço feito pela Petrobras há 3 ou 4 semanas atrás. Só tem uma coisa, gente, isso aí vai mudar. Essa queda vai ser revertida, praticamente toda ela, a partir, ou foi revertida já a partir de junho, quando voltou a vigorar um ICMS maior, na conta final, quando a gente abastece nosso carro, nossa caminhonete até o caminhãozinho. Isso vai provocar certamente uma reaceleração de preços, então olha só o contexto que nós temos para junho. Maio, que vai sair amanhã, o dado, é praticamente fechado. Se não for 0,54%, vai ser um pouquinho a mais, um pouquinho menos. Mas o que preocupa é junho, porque a alta de alimentos tende a continuar. Não vejo o que vai fazer com que os preços da comidinha nossa de cada dia seja reduzida. Somando-se a isso, o aumento do preço dos combustíveis. Só aí, gente, a gente tem praticamente metade da cesta de consumo das famílias englobadas pelo IPCA. Então, nós podemos já esperar para junho uma reaceleração inflacionária e isso vai significar, lamentavelmente, estarmos um pouquinho mais distantes de uma queda da Selic e de uma queda de juros. Na quinta-feira, que nós temos feriado de Corpus Christi aqui no Brasil, então vamos pegar dados de outros lugares do mundo. Estados Unidos, vão acompanhar o desemprego deles. Pedidos iniciais, aliás, de seguro-desemprego. O dado divulgado no dia 1º pelo governo norte-americano mostrou 232 mil pessoas pedindo esse tipo de benefício. Agora, dia 8 de junho, ou seja, na quinta-feira, a previsão é de aumento de 8 mil solicitações desse tipo de benefício social. Mas olha só, gente, as projeções nesse sentido elas estão errando muito. Dia 18 de maio, fechou em 242 mil o número de pedidos desse seguro-desemprego, a projeção foi 254 mil. Já em 25 de maio, fechou em 229 mil, projeção 250 mil.
Agora, o último dado, 1º de junho, efetivo 232 mil, projeção 235 mil. Então, já que nós temos uma projeção de 238 mil para quinta-feira, dia 8 de junho, eu pessoalmente entendo que a solicitação de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos deva cair para um patamar em torno de 225 mil ou até um pouco abaixo, porque as projeções estão errando sempre para mais. Então, eu vou apostar no menos, acho que é o mais razoável. E finalmente, na sexta-feira, não tinha nenhum dado interessante aqui no Brasil, na América Latina, na União Europeia e nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada no desemprego do Canadá. Vai ser divulgado esse indicador referente ao mês de maio. A projeção deles é de 5,1% frente ao efetivo de 5% no mês anterior, isso é abril. Gente, o Canadá ele vem trabalhando com taxas de desocupação ou desemprego, como é apropriado, que nós falamos aqui, bem reduzidas, em torno de 5, 4,9%. Teve problema assim na pandemia, quando esse indicador chegou a superar 8%, mas foi gradativamente caindo a partir de 2021, chegando ao mínimo agora, o patamar mínimo de 5%, na medida tomada em 5 de maio, referente ao mês de abril. Pessoalmente, eu acredito que esse patamar deva se manter. O Canadá, sim, é um país economicamente importante e está mostrando uma grande força de estabilidade. Gente, por hoje era isso. Agradeço a atenção de vocês e não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com essa rede de contatos e quem não é inscrito aqui no Fora de Curva, seja muito bem-vindo. Inscreva-se que não vai se arrepender. Um forte abraço para cada um de vocês, uma baita semana, que seja muito bem sucedida. Até breve. Tchau, gente.